Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo, estou mais uma vez aqui com o Daniel para a gente fazer mais um programa Ações em Foco. Hoje nós vamos falar sobre duas empresas small caps, tá? A Tupy e a Alpargatas. Tá? Small cap significa aquelas empresas que têm menor capitalização, né? Óbvio, vou pegar uma empresa como a Alpargatas aí, que faturou o ano passado 4 bilhões de reais e chamar de pequeno parece ser meio sacanagem, vamos dizer assim. Mas em relação a empresas como Itaú, empresas como Petrobras ou a mesma Vale do Rio Doce, que são empresas bem maiores, né, elas são menores. Né? Então, por isso que elas são chamadas de small caps. Nem por isso elas deixam de ter um potencial interessante. Depois o Daniel vai comentar mais a respeito dessas empresas, né? Mas elas têm um potencial tão bom quanto até em função delas serem empresas, vamos dizer assim, menores. Né? Dificilmente uma Petrobras vai dobrar de tamanho de um ano para o outro. Né? Então a gente pega essas empresas menores, elas têm um potencial de crescimento muito maior. Primeiro, por que nós pegamos essas duas empresas? Primeiro, para apresentar duas empresas small caps que estão bem interessantes. Né? Elas têm chamado a atenção nesse ano, principalmente em função da alta das ações e também porque elas são empresas que elas trabalham tanto com o mercado interno e tanto com o mercado externo também. Então, nesse sentido, elas são mais conservadoras. A gente vai iniciar pela Tupy. A Tupy é quantos por cento do mercado externo? 80 e mais de 80% do mercado externo, né? É uma empresa que está no Brasil, mas basicamente ela trabalha vendendo para fora, né? A matriz dela fica em Joinville, eu inclusive conheço, já tive mais de uma vez lá. Além disso, ela tem unidades Fabris no México e uma unidade Fabril também em Mauá, que fica no interior de São Paulo. Né? Ela basicamente trabalha com peças de ferro fundido para usar em componentes para a indústria automobilística, né? Ônibus, caminhões, e tem clientes grandes, né? Indústria, na verdade, ela trabalha no mercado global automotivo. Então, ela tem clientes como Ford, Mercedes-Benz, Iveco, John Deere, Komatsu e a Peugeot. É uma empresa bem interessante, uma empresa bem antiga. Né? A fundação dela foi em 1938, como eu comentei, a matriz dela fica em Joinville. Esse ano aí ela está acumulando mais de 46% de alta, né? Contra 20 e poucos por cento aí do Ibovespa. Tá? E vou deixar agora para o Daniel aí falar um pouquinho mais a respeito da Tupy. Bom, tudo bem, pessoal? Em relação aqui ao desempenho da Tupy, na comparação trimestral entre o segundo trimestre de 2017 e o mesmo período do ano passado, a empresa aí obteve um crescimento na sua receita líquida na casa de 8%. Isso muito em função ao aumento no volume de vendas, também a melhora no seu mix de produtos. A empresa ela reverteu um prejuízo aí na casa dos 28 milhões para um lucro de 16 milhões. Então, ela ocorreu aí uma boa melhora aí no desempenho operacional da empresa. Em relação às operações, a empresa teve um fato aí que não é corriqueiro. Ela teve algumas operações não recorrentes. No caso, ela teve pagamento de rescisões trabalhistas e também a baixa de estoques obsoletos. Então, ela diminuiu sua alavancagem operacional e ela, com certeza, não terá esses gastos nos próximos períodos. Então, a tendência é que ela obtenha aí melhores resultados ainda por ter essa menor alavancagem operacional e menos custos fixos. Em relação ao endividamento, a empresa reduziu seu endividamento bruto, né? Muito em função da valorização do real frente ao dólar, pois 70% da dívida da empresa é praticamente em dólar, né? Em moedas estrangeiras. Então, ela reduziu sua dívida bruta por um motivo cambial, só que o seu endividamento líquido ele aumentou, pois, como eu falei anteriormente, a empresa vem aí de períodos de prejuízo, períodos de baixa, então ela teve um fraco momento assim para geração de caixa e hoje ela conta então com menos disponibilidades. Em relação aí ao mercado interno, pude observar aí que a empresa tem 18% de suas receitas são provenientes do mercado interno, do mercado brasileiro,
sendo que essas receitas elas cresceram 17% na mesma base de comparação, na comparação trimestral. Isso muito em função de uma situação macroeconômica, que é o crescimento da produção do setor automotivo e também do aumento de vendas. Né? Só que também pude observar que o aumento de vendas ele não acompanha o aumento da produção. Então, a produção ela tem crescido também para exportação. E nesse sentido, até a empresa já mencionou isso, que o crescimento de suas receitas provenientes do mercado interno está diretamente relacionado à exportação indireta, ou seja, a empresa ela vende para clientes que irão exportar. Alguns dados aqui para exemplificar isso: a produção de veículos leves, por exemplo, cresceu 22% nessa comparação, e o licenciamento de veículos leves cresceu 13%. Então aqui nós podemos ver que as vendas não acompanharam o crescimento da produção, mesmo tendo apresentado uma retomada no setor automotivo. A produção de veículos pesados cresceu 26%, e o licenciamento desse tipo de veículo caiu 6%. Então aqui mais um exemplo de que a produção aí está sendo feita para exportação. Então, em relação aí à participação no mercado externo, né, trata-se aí de uma empresa global com atuação em todos os continentes, e 82% de suas receitas, então, elas são provenientes do mercado externo, principalmente da América do Norte e da União Europeia. Então, essas receitas elas cresceram 6% na comparação trimestral, e só não cresceu mais, só não foi melhor esse desempenho, porque a produção nessas regiões elas se apresentaram paradas, estão estagnadas, praticamente estagnadas, tiveram um crescimento abaixo de 1% na comparação trimestral. Na comparação semestral, as regiões apresentaram queda na produção na casa de 5% a 7%, dependendo da região onde for feita a análise. Em relação às ações, as ações da empresa elas estão listadas no segmento Novo Mercado, né, da B3. Então, trata-se de uma empresa top no sentido de governança corporativa, né, suas práticas de governança corporativa. E o retorno das ações, né, ações ordinárias somente, né, já que ela é listada no Novo Mercado, ela só tem ações ordinárias. As ações elas contam com um retorno aí, no ano, até o momento, na casa de 46%. Ela tem uma volatilidade aí de 32%, que é comum, uma volatilidade alta para ações, né? E também esse ativo ele consta na carteira de dividendos da Capitalizo. Além de observarmos um potencial de crescimento, um potencial de ganho de capital com esse ativo, a gente também observa que é um ativo que é uma empresa que tem a política de distribuir seus lucros, né? Ela tem um dividend yield aí atualmente na casa de 6,31%, se não me engano. É muito próximo disso. E em relação aí ao valuation desse ativo, nós fizemos um cálculo aqui para longo prazo, com maior geração de caixa aí, com a retomada do mercado interno e também com a retomada do mercado externo, que representa a maior parte das receitas. E o preço-alvo nós observamos em R$ 23,00, sempre lembrando para o longo prazo. De acordo com o preço atual das ações, o potencial de ganho, quando for alcançado esse alvo, é de 37%. 37%, né? É 37%. Isso. O outro caso que a gente pegou aqui para conversar um pouquinho hoje é a Alpargatas, né? Ela é bem conhecida aí do mercado em função de ser a empresa que é dona da marcas Havaianas, né? Não é só da Havaianas também, ela é dona da Mizuno, Osklen, Topper, né? Sempre foi um ativo, aí o Daniel sabe melhor do que eu, sempre foi um ativo acompanhado pela empresa, né? E ele voltou bastante ao radar depois da venda, né, em julho, da venda o grupo JF, que era dono da Alpargatas, vendeu para o grupo Itaúsa e Cambuci, né? Todo mundo está acompanhando aí essa questão da Lava Jato, o JF que é dono do grupo Friboi, né, JBS,
E eles começaram a vender alguns ativos, venderam um outro ativo importante também, que era o Dourado Papel e Celulose, que também era um ativo de valor, né? E acabou a Alpargatas indo para o controle da Itaúsa, né? Tem gente que pode até achar estranho, pô, um banco, né? Porque essa holding que controla o Itaú, que chama Itaúsa, além do Itaú, ela é dona de Lei Queiroz, dona da Itautec e também da Duratex, né, que é Deca, Ida, Duraflor, com certeza quase todo mundo aí tem em casa algum dos produtos dessas empresas, né. Mas, como a gente brinca também, banco não entra para perder, né, então, com certeza, né, o Daniel vai falar melhor do que eu, a empresa vai trabalhar mais tranquila agora, a gente imagina como devia ser meio tenso o negócio ainda quando estava no controle da JF, né? E a Alpargatas, ela é muito conhecida, como eu comentei, em relação às Havaianas e é uma empresa de muito valor, né? Ela tem mais de 700 lojas aí ao redor do mundo, ela faturou mais de 4 bilhões de reais do ano passado, né? E tem chamado atenção até em função da rentabilidade, né? Esse ano ela está com uma alta acima de 70%, né? E é bacana falar tanto da Tupi quanto da Alpargatas, porque elas são ações que elas têm uma descorrelação com o índice Bovespa, né? Então pode acontecer da bolsa dar uma caída, essas ações até subirem, né? Elas não vão andar de acordo com a Petro, com a Vale, né? Elas têm uma descorrelação grande, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu tô com o ano passado a bolsa caiu, o ano passado a Alpargatas subiu 43%, em 2015 ela subiu 10,32%, desculpa. Então mesmo às vezes com cenários diversos, são ações que conseguem subir, né? Justamente em função dessa descorrelação. Então vou passar a palavra para o Daniel, que vai falar um pouquinho a respeito dos números e perspectivas da Alpargatas. Em relação aqui ao desempenho da Alpargatas, ela, ao contrário da Tupi, né? Ela apresentou aqui uma queda na receita aí na casa de 15%, só que o lucro também caiu em torno de 10%. O lucro não acompanhou a queda da receita, muito em função aí da eficiência que a empresa vem tendo aí no corte de gastos, corte de despesas gerais e administrativas. Essa queda na receita líquida, ela é muito puxada pelo mercado interno. Então, pela queda da receita proveniente do Brasil, né, no mercado interno, que caiu 22%. E também na queda do mercado argentino, na receita proveniente do mercado argentino, que caiu 20%. A queda só não foi aí em torno de 20%, como eu mencionei anteriormente, girou ele em torno de 15%, porque a receita proveniente de exportações e de vendas provenientes da região do ENEA, né, ela cresceu, as receitas desses mercados cresceu 7%, né, no segmento de sandálias internacionais. Então, eu vou comentar esse desempenho assim um pouco mais a fundo, depois de falar aqui um pouco sobre o endividamento. Em relação ao endividamento da empresa, o que aconteceu com ela nos últimos períodos é bem parecido com o que aconteceu com a Tupi, né? Ela reduziu o seu endividamento bruto, ela tem uma dívida menor hoje, mas o seu endividamento líquido aumentou, porque ela vem aí de resultados mais fracos, uma geração de caixa menor. Então, ela tem menos dinheiro em caixa hoje e menor disponibilidade, né? Aplicações de curto prazo, por exemplo. E também a característica da dívida, ela passou a ser mais ou menos de 2/3 de curto prazo, o que poderia levar a crer que se tratasse de uma empresa com dificuldades de liquidez, de solvência, aí, por ter muitas dívidas a serem pagas no curto prazo, mas não é o caso, pois a empresa ela tem uma estrutura de capital conservadora, né, sendo que a relação entre capital de terceiros e capital próprio é de 25%, então aí não poderíamos dizer que trata-se de uma empresa com alta alavancagem financeira, ela tem uma estrutura de capital praticamente conservadora, não é uma empresa sem dívida, mas também tem muito mais patrimônio líquido do que dívida com terceiros, com debêntures e empréstimos. Em relação aí ao mercado externo, então, é mais uma empresa global, né, com atuação no mercado externo, ela obteve um crescimento, como eu falei anteriormente, nas suas receitas, com exportações
e com as vendas da região do EMEA, né? Então, o aumento com exportações ficou na casa de 14% do volume de exportações, e o aumento com vendas na região do EMEA ficou na casa de 13%. Então, juntando isso, um aumento do preço médio negociado dos produtos, né, nessa região, com o aumento do mix de países, pois a empresa agora está com presença em outros países, ela apresenta agora uma maior diversificação, né, internacional, ela conseguiu, até por isso, reduzir um pouco o seu risco de negócio. Então, ela apresentou uma maior receita em dólar, que girou na casa de 46%, e também um aumento na receita em euro, na casa de 13%. Então, juntando tudo isso, ela cresceu a receita em 7%. O ponto negativo no mercado externo seria, então, as receitas provenientes da Argentina, que caíram em torno de 20%. Isso muito em função da concorrência com produtos importados. Isso, inclusive, foi citado pela própria empresa no relatório trimestral. Em relação ao mercado interno, assim como diversos segmentos aí na atual conjuntura econômica, né, ela apresentou aí uma redução de vendas, do volume de vendas, na casa de 28%, o que acarretou a queda de 22% nas receitas provenientes do mercado interno. Então, com a retração do consumo e com a situação econômica, a queda da renda das famílias, a questão do desemprego, ela foi afetada como diversos segmentos de consumo aí, no nosso país. E também de acordo com a própria empresa, teve um outro motivo, que é o caso de ajuste no nível de estoques de clientes indiretos. Então, na análise macro, basicamente é isso. Ela, mesmo tendo um aumento no market share, ela teve uma queda no seu rendimento no mercado interno. O market share aí aumentou em torno de 3,5 pontos percentuais, né? Ela caiu menos do que o resto do mercado, na verdade. Né? Ela está aumentando. É uma coisa que se observa nessas empresas que são líderes de mercado, né? Ela aumentou sua participação e, tipo, a queda dos seus resultados aí está relacionado com uma questão conjuntural. Então, ela vem conquistando o mercado aí, no mercado de sandálias, e tende a superar essa crise aí junto com o país, né? Vai aumentar o consumo aí. Já temos uma perspectiva de crescimento do PIB para 2,5% para o ano que vem. E perspectivas melhores ainda para 2019. Então, até como eu mencionei anteriormente aqui, a perspectiva para longo prazo é boa para essas small caps, né? E em relação às ações da empresa, a empresa está listada no nível 2 de governança corporativa. Então, ela tentou migrar para o novo mercado no início do ano, ali por abril de 2017. Né? Então, ela não conseguiu migrar para o novo mercado por alguns problemas de negociação aí com acionistas de ações preferenciais, né? Eles não aceitaram os termos e a empresa não conseguiu migrar e desistiu de entrar nesse segmento aí diferenciado da B3. A volatilidade aí também muito próxima da Tupi e também normal para ações, né? Para quem investe em fundos aí e costuma ver fundos multimercado, por exemplo, com volatilidade aí de 10, no máximo 10, de 5, desculpa, no máximo 10%, uma volatilidade aqui de 32% para ações é normal. Em relação ao retorno no ano, as ações da empresa estão aí em torno de 76%, né, um pouco mais. Um pouquinho menos. Em torno de 71, né? Acho que tu está com o fechamento de ontem. Esse ativo, né, a Alpa 4, que são as ações preferenciais da Alpargatas, ela está presente na nossa carteira Top Recomendadas. Então, é uma carteira aí que conta com análise técnica e fundamentalista, mas que é voltada para o longo prazo, né? Muita gente pode pensar aí que por ter análise técnica, ela seja aí para investimento de curto prazo, e não é o caso. O nosso alvo, de acordo com o valuation, de acordo com o fluxo de caixa descontado, também é de R$ 23,00 para esse ativo, e o ganho seria aí em torno de 37%. Então, aí, nos dois casos, o ganho, né, com os dois ativos que nós estamos comentando aqui, seria muito parecido, tanto o alvo quanto o ganho, né, de 37%.
O potencial considerando o preço atual, né? Considerando o preço de hoje, dia 7 de novembro de 2017. Isso. Não, as duas têm um potencial bem interessante mesmo, né? Tá. Mais alguma coisa, Daniel? Não, no mais é isso aí mesmo. Então, beleza, pessoal. A gente falou um pouquinho a respeito da Tupi, da Alpargatas, né? Duas empresas, como eu tinha comentado, globais, né? A Alpargatas aí está presente em mais de 100 países, é uma das empresas mais internacionalizadas que nós temos hoje, como eu comentei, muito, todo mundo conhece, pode não conhecer a Alpargatas, mas conhece as Havaianas, né? Então, duas empresas que são conservadoras nesse sentido, né, Daniel, de ter essa diversificação das receitas, né, que acabou sendo muito importante, principalmente nesses últimos 24 meses, 36 meses, que o PIB caiu muito forte aqui, e essas empresas conseguiram manter margem, manter faturamento, lucratividade e assim por diante, tá? Como eu comentei da outra vez, a gente vai falar aqui não só de empresas que são recomendadas, mas de empresas que também a gente está de olho, né? Hoje tem mais de 300 ações, 350 ações que têm uma liquidez boa que a gente pode negociar, né? Então, caso vocês queiram conversar a respeito de qualquer empresa, pode passar para a gente, pode colocar no link, pode colocar nos comentários aqui que à medida do possível a gente vai responder. Tá certo? No mais, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.